Olá, amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos, aqui nos encontramos mais uma vez nesse nosso programa com muita fé. Estamos começando o Bom Dia com Fé, um momento tão simples para podermos iniciarmos a nossa semana sempre na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda segunda-feira eu sempre estarei aqui esperando por você, refletindo junto a palavra de Deus, sempre trazendo uma palavra para o nosso dia e assim alimentarmos das Sagradas Escrituras, onde você pode acompanhar sempre aqui no canal Guia MS Notícias. E nós, então, já aproveitamos também para pedir a você que curta, compartilhe esse vídeo, né, de modo que outras pessoas possam também ter acesso. Eu sou o Padre Márcio e aqui vamos, então, começar esta semana com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, da sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que evangelho bonito, que evangelho que suscita em nosso coração já o sabor desta Páscoa, porque Páscoa é isso, é vida nova, é ressurreição. Aquilo que aconteceu na vida de Lázaro
é para justamente as pessoas crerem que Jesus não é um simples profeta, mas Jesus é o Messias esperado, o prometido da parte de Deus. Vimos nesse evangelho uma porção de situações. Primeiro, vimos que alguém comunicou a Jesus que Lázaro estava muito enfermo. Mas Jesus vai dizer que essa enfermidade não levaria à morte. Na verdade, Jesus aqui, ele não está dizendo na morte eterna, né? Mas na morte corporal, a qual todos nós devemos passar. Talvez alguém diga assim, mas Lázaro foi ressuscitado e agora Lázaro morreu de novo. Sim, o que Jesus fez, Jesus trouxe a vida novamente a Lázaro, mas obviamente que Lázaro depois, como qualquer ser mortal, Lázaro morreu também. Ali Jesus não trouxe a ressurreição definitiva para a vida de Lázaro, mas a vida corporal, né? Claro que a ressurreição, aquela que Jesus prometeu, ela iria acontecer primeiro com o próprio Cristo, depois todos aqueles que pertenceriam também a Jesus. Aqui então vimos em Jesus a grande manifestação que Jesus é de fato o Filho de Deus. O verdadeiro Messias é aquele que liberta as pessoas das suas cegueiras, que ressuscita mortos, aquilo que Jesus prometeu no início da sua missão. Como Messias, Jesus vai cumprindo ao longo da sua caminhada, do seu itinerário, da sua vida e missão. E percebemos nesse evangelho a grande relação que Jesus tem com as pessoas, né? Um Deus que se importa conosco, um Deus que se envolve com a nossa história, com a nossa vida. Jesus tinha uma grande amizade por esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Saíram da Judéia, voltaram para Betânia, e quando Jesus voltou já tinha passado ali uns 4 dias, e aí já tinha acontecido a morte de Lázaro, mas Jesus não ficou espantado nem preocupado, porque foi até bom que isso acontecesse para que as pessoas acreditassem quem Jesus era. Jesus era o Messias. Interessante perceber que Marta e Maria, duas irmãs, que têm comportamentos diferentes, né? Marta é aquela que sempre tem atitude, né? Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, Marta é aquela que ficou nos seus afazeres, nos trabalhos, e Maria ficou sentada, rezando, contemplando, ali ouvindo Jesus. E agora, quando Jesus chega em Betânia, o que faz Marta? Marta é aquela que vai ao encontro de Jesus, aquela que profere as palavras, um pouco assim talvez de desesperança. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei, né, que aquilo que pedires a Deus, Ele vai te conceder. E ao mesmo tempo percebemos que o coração de Marta é uma mulher que crê no Cristo, né? E ela espera de Jesus uma ação, uma atitude. Maria ficou em casa, chorando também, entristecida com a morte do irmão. E Marta é aquela então que vai até Jesus, espera de Jesus alguma coisa, e Jesus ali, ele vai se manifestar ali a sua humanidade. Chora, né, diante da perda de um amigo, né, se comove, as suas entranhas, né, o seu coração, as suas vísceras, elas se comovem com a perda daquele amigo que era Lázaro. E Jesus, então, vai pedir para ela, para Marta, olha, me levem até onde vocês o colocaram. E quando chega lá, Jesus vai pedir que tirem a pedra. E Marta vai dizer, Senhor, já está sepultado há 4 dias. Ou seja, não tem mais nada o que fazer, né? Já até cheira mal. E é bonito ouvir da voz de Jesus. Eu não te disse, Marta, que se você crer, verás a glória de Deus. Amados irmãos, não existe nada nessa vida, nesse mundo, que o poder de Deus não possa fazer, não possa resolver. Quando confiamos, quando esperamos em Deus, Deus tudo resolve, Deus tudo faz. Se Deus não resolve aquilo que eu esperava, mas dentro do meu coração, certamente Deus vai resolver, Deus vai mudar a minha vida, vai mudar o meu jeito de contemplar e de conduzir a própria história. Deus sempre age, Deus sempre trabalha em nós, né? As nossas situações de morte que vamos vivenciando e vamos experimentando são os dramas da nossa vida. E Deus não está distante nem indiferente com a nossa dor. Ele compadece, Ele sofre conosco também. Mas não é um sofrer sem agir. Deus sofre, mas Deus sempre age. O que nós devemos fazer é saber esperar, saber confiar, pedir
porque a ação de Deus virá sobre a nossa vida. E hoje percebemos aquilo que Jesus realiza na vida de Lázaro, Jesus quer realizar na minha vida, na sua vida também. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que causa morte em nossa vida. Às vezes, situações que nós mesmos causamos, né? Inveja, inimizades, iras, situações de pecado, de vícios que vão gerando em nós situações de morte. E essas situações de morte só poderão, de fato, sumir, desaparecer, ser erradicada da nossa vida com nossa fé, a nossa confiança em Cristo e deixar que Deus possa agir profundamente dentro de nós. Então vamos pedir a Cristo nessa nossa vida, nesse itinerário, nessa caminhada para a Páscoa, que o Senhor nos liberte também de todas as situações de pecado que geram morte dentro de nós. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa sempre também o ajudar a você ter fé e confiar sempre no seu amor. E mais uma vez, aproveitando esse momento, nós queremos então pedir a você que possa se inscrever, que você possa curtir e compartilhar no site da paróquia Senhor Bom Jesus. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e venha sempre caminhar conosco com a paróquia Senhor Bom Jesus. Os nossos horários de missa diária, as nossas celebrações dominical durante a semana, você sempre será o nosso convidado. Venha participar com essa grande família, a paróquia Senhor Bom Jesus. E lembrando que a nossa programação para a Semana Santa, que você possa ficar sempre atualizado e acompanhar também tudo aquilo que vai acontecer nesses dias que são tão importantes para fortalecimento da nossa fé. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.